Fala, meu povo do Eu Militar, Brant na área, gente. Estamos iniciando hoje nossa querida e maravilhosa aula de morfologia, mas antes disso eu quero dizer que essa aula aqui, ela vai estar sendo disponibilizada aí no YouTube para que vocês possam avaliar como é que vai ser nossas aulas, o ritmo, como mais ou menos o tipo de aula que a gente vai fazer para vocês. E para vocês deixarem aí nos comentários suas sugestões, sua opinião, o que você achou, oportunidades de melhorias. Eu acho que a professora tem que falar mais alto. Aí então eu vou lá e falo mais alto. Eu acho que a professora tem que falar mais baixo. Eu vou lá e falo mais baixo, porque esse curso aqui, ele é feito para você, para o seu sucesso. Então você é o dono dele. Então deixa aí nos comentários o que você achar, tá? Se quiser elogiar, pode elogiar também, que a gente gosta, tá bom? Então vamos começar, sem mais delongas. Morfologia. Gente, a morfologia, o que ela vai fazer, né? Ela vai olhar para a palavra de forma isolada, tá? E não dentro da sua participação na frase ou no período. Isso a gente vai fazer quando a gente for estudar sintaxe lá na frente, tá bom? Então, o primeiro bizu, gente, não confundam análise morfológica com análise sintática. Para quem já assiste minha aula no YouTube, já sabe que eu sempre boto esse slidezinho do bizu. E quando a caveira aparece é porque é hora de você pegar o seu caderno, a sua caneta e anotar o que o bizu é forte, tá bom? Então, não caia nessa pegadinha de falar que uma palavra isso aqui é sujeito, quando na verdade o enunciado estava te pedindo a análise morfológica daquela palavra, tá bom? Então você deveria ter marcado, por exemplo, que era um substantivo, tá bom? Então, gente, na morfologia a gente estuda o substantivo, o adjetivo, o numeral e assim vai. E lá na sintaxe a gente vai estudar sujeito, predicado, objeto direto, enfim, aí e por aí vai. Então são coisas diferentes. Show? Não é para confundir isso aí, tá bom? Então, gente, vamos a elas, tá? A gente tem 10 classes de palavras na língua portuguesa. São 6 variáveis e 4 invariáveis, tá? E aí, gente, o que é esse negócio de variável e invariável? Gente, invariável, as classes invariáveis, elas vão ser tipo aquela galera que você conhece, aquela galera chata, sabe, que é cabeça dura, que diz assim, eu sou assim, pronto, acabou, tá? A gente fala, pô, cara, deixa de ser teimoso, vai pro plural, concorda lá com o substantivo, concorda lá com o verbo. Aí ele, não, foda-se, eu sou assim, e eles que lutem, entendeu? Essa galera aqui são os invariáveis, eles não vão mudar a sua forma. Eles são assim, pronto, acabou, tá? E a galera gente boa, gente, a galera legal das classes, elas vão ser os variáveis, tá bom? É esse pessoal aqui, tá? Então eles vão pro feminino, eles vão pro plural, eles são um pessoal super gente boa, educados, legais, tá? A classe 2 são os variáveis, tá bom? E aí vão ser quais, gente? O numeral, o artigo, o substantivo, o adjetivo, o pronome, o verbo, tá? Essa é a galera legal dentro das classes. E o que eu tenho para falar para vocês disso aqui, gente? Não adianta chorar, não adianta bater o pezinho. Vocês precisam saber o nome dessas 10 classes de cor e ainda saber quem vai variar e quem não vai variar dentro da língua portuguesa, tá bom? Mas, como sempre, eu, estou aqui para facilitar a sua vida, para te ajudar, tá? Então, vou te dar mais um bizu. Olha aí, ó. Nasa prover capim. Gente, nasa prover capim, que porra é essa, professora? É o seguinte, eu peguei, ó, preste atenção, a primeira letrinha aqui de cada classe, tá, dos variáveis, e depois a primeira letrinha aqui, ou a segunda, no caso da interjeição, dos invariáveis, e transformei aqui no mnemônico bem bonito para você não esquecer mais isso aqui, tá? Então, até aqui, ó, no nasa prover, nós temos as classes variáveis, tá bom? Aqui são os variáveis. E aqui, o capim, são os invariáveis. Invariáveis. Beleza? Então,
fica bem mais fácil de decorar dessa forma, né? Faz sentido NASA prover capim? Não faz sentido algum, porque a NASA estaria por aí provendo capim para as pessoas. Não sei, mas pelo menos é uma forma mais fácil de você decorar isso aqui, né, aluno? Então, NASA prover capim, decore isso aqui para sua prova e seja feliz, tá bom? Então, vamos começar a nossa brincadeira agora. Eu vou falar resumidamente, tá? Resumidamente, aluno, de cada uma dessas classes, mas nós vamos aprofundar ainda o estudo de cada uma delas nas aulas posteriores, tá bom? Que serão postadas aí na plataforma, tá? Então fica tranquilo, respira, acalma esse coração ansioso. Vamos começar por ela, tá? A rainha delas. Ih, gente, faltou um S aqui, vou botar o S aqui, pronto. A rainha delas, gente, a rainha das classes, o substantivo, tá? O substantivo, galera, é a classe que vai nomear tudo, né? Como eu falei para vocês, é uma classe variável e ela vai, dar nome a tudo que está à nossa volta, tá? Objetos, pessoas, lugares, sentimentos, ações. Então, assim, tudo que você está vendo aí na sua frente é um substantivo. O caderno, o computador, a caneta, tá? O estojo, tudo isso aí é um substantivo, tá bom? E quem é a pessoa, o serzinho amoroso que está sempre ali colado com o substantivo? Quem é essa gracinha, gente? É o adjetivo, tá? O adjetivo, o que ele vai fazer, gente? Ele vai expressar uma qualidade ou uma característica do ser, tá? E ele pode ser explicativo ou restritivo, tá? Esse adjetivo, ele vai sempre concordar com o substantivo. Por isso que eu falei que ele é esse serzinho amoroso, carinhoso, que está ali do lado do substantivo, ele é o BFF dele. Então, se o substantivo está no masculino, o adjetivo também estará. Se ele estiver no plural, o adjetivo também estará. Se eu falo menino bonito, o adjetivo tem que ser no masculino, bonito. Se eu falo meninos bonitos, esse adjetivo aí estará no plural, né? Menino está no plural, o adjetivo também vai para o plural, bonitos. Beleza? Então, gente, se ele for explicativo, o que ele vai fazer? Ele vai atribuir uma qualidade própria daquele ser. Então, por exemplo, se eu falo assim, neve fria, beleza, neve é fria mesmo, tá? Então, ele está expressando ali uma qualidade daquele ser, tá? Agora, se eu falo que esse adjetivo é restritivo, aí é, por exemplo, assim, se eu falo militar bisonho, tá? Não é todo militar que é bisonho, mas temos alguns casos de militares que são bisonhos, então é um adjetivo restritivo, é aquele militar ali que é bisonho, não são todos, tá bom? Então, esse é o nosso querido adjetivo. Agora vamos falar do pronome, gente. O pronome, ele é a classe que se usa no lugar do nome ou a ele se refere, tá? Ou também pode acompanhar o nome qualificando, tá? Então, assim, um exemplo, se eu falo, o aluno era inteligente, ponto. Ele vai passar na prova. O pronome ele, nesse caso, gente, substituiu lá o aluno, né? Quando eu falei na primeira frase eu falei, o aluno era inteligente. Na segunda eu falei, ele vai passar na prova. Esse ele substituiu o aluno lá da primeira frase. Então, gente, o pronome foi usado no lugar, né, do nome, tá? Então, ele fez um papel de substituição. É exatamente isso que eu falei aqui na frase, tá? Então, além dessa função de substituição, o pronome também pode fazer o papel de, digamos, canga ali no substantivo. Se você ainda não sabe o que é canga, eu vou te explicar. Canga é uma gíria militar para amigo, aquele cara que está ali com você o tempo todo. Na sua formação lá, quando você for para a escola, você vai ter um canga, o cara que vai estar com você ali do teu lado para o que der e vier. Inclusive, se você for para a água, ele vai junto com você. Então, o pronome ele pode fazer esse papel de canga ali do substantivo. Tá? Então, por exemplo, se eu falo assim, meu aluno dedicado vai passar na prova. Esse meu aí na frente do aluno é um pronome possessivo, tá? E reparem que se esse pronome possessivo, ele vai sempre concordar com o substantivo. Se eu falo aluno, eu uso meu. Se eu falo aluna, eu uso minha, tá? Então, ele vai sempre concordar com o substantivo. E a gente tem 6 tipos, gente, de pronomes, tá? Pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos.
Olha, preste atenção, não é para você ficar desesperado. Isso aqui é uma aula que é uma pincelada por cima aí das classes. A gente vai se aprofundar ainda nas aulas que vão vir aí à frente, tá? Fica tranquilo, respira. Eu tô falando aqui só para você poder ter uma noção geral das classes, beleza? Então tá. Combinado então, sem desespero. Tem outro cara aqui que é o artigo, que é outro brother super legal, super gente fina do substantivo, tá? Ele vai indicar se o substantivo, no caso, é feminino, masculino, singular, plural, se é definido ou indefinido. Então, assim, ó, por exemplo, você que está aí estudando, pegando busão todo dia, não aguenta mais essa vida, você fica aí sonhando com o seu primeiro carro, né? Aí, quando você passa lá na prova e você se forma sargento, você vai lá e fala, cara, eu comprei o carro. Você comprou o carro, é aquele carro dos seus sonhos, era aquele que você ficou sonhando aí todo esse tempo de estudo, tá? Então é o carro, você usou o artigo o, então você definiu qual é o carro. Agora se você fala assim pro teu brother, eu comprei um carro, então você usou o esse ele é artigo indefinido, tá? Porque pode ser qualquer carro, entendeu? Você foi lá e comprou qualquer um, mais baratinho ali da OLX, foi lá, pá, qualquer um serve. Agora, ou não, ou era aquele carro dos seus sonhos, beleza? Então aí é definido, tá bom? E o artigo, gente, ainda tem um poder super legal de substantivar o povo, por exemplo, né? O verbo, digamos. Ele pega e coloca assim, ó, se eu falo, a tropa precisou marchar até o destino. Esse marchar aí é verbo, né? Agora, se eu pego e coloco um artigo aí na frente do marchar, se eu falo assim, ó, o marchar da tropa era vibrante. Gente, esse marchar aí, ele virou um substantivo, porque eu coloquei, ó, esse artigo na frente, tá bom? Então, virou substantivo. Ele tem esse poder mágico de transformar as classes em substantivo. E aí, gente, a quinta classe que eu quero falar para vocês é o numeral, tá? E o numeral é bem facinho, ele atribui quantidade aos seres ou vai situá-los em alguma determinada sequência. Então, por exemplo, se eu falo assim, os 2 alunos são legais. Esse 2 aí, ele está atribuindo uma quantidade àqueles seres aí, no caso, os alunos, tá? Ou ele pode também atribuir uma determinada sequência, né? Algum ser. Então, se eu falo assim, o primeiro aluno da fila pode entrar. Então, eu determinei uma sequência. O primeiro aí pode entrar. Esse primeiro também é um numeral. Beleza? Bem tranquilo. O numeral é bem facinho. Agora a gente vai falar da última classe, né, dentro dos variáveis, que são os verbos, tá? Os verbos, galera, podem concordar ou não com o substantivo. Ou seja, eles são legais, mas nem tanto, né? Tudo tem limite. E eles vão indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Qual é o grande bizu para você saber se uma palavra é verbo ou não? Se você conseguir conjugar aquela palavra, é porque ela é verbo, se não, é porque ela não é, tá? Por exemplo, a palavra bala, você não fala eu balo, tá? Isso não existe, então essa palavra não é um verbo. Agora a palavra, por exemplo, amar, né? Eu amo, tu amas, eles amam, aí sim, isso é um verbo, beleza? Esse é o grande bizu. Fica tranquilo que a gente tem mais de uma aula, inclusive, para falar de verbos bem detalhadamente lá para frente, tá? Aqui é só uma pincelada, como eu já falei. Agora a gente vai começar a falar, gente, das invariáveis, tá bom? A primeira delas é a preposição. A preposição vai ser o quê, gente? É uma palavra que estabelece uma relação entre 2 ou mais termos da oração, né? Ela é um elemento de ligação ali entre os termos, tá? Por exemplo, se eu falo assim, os amigos de João. Esse de é uma preposição, né? Eu não sei se vocês lembram lá quando a tia Teté mandou você decorar as preposições e você achou que você não ia precisar disso para nada na sua vida. Olha aí, você precisa. Então, as preposições na língua portuguesa são aquelas lá que você tinha que ter decorado lá no primário, mas você cagou para sua tia. Então, agora você está aí, agora você vai ter que decorar o a, ante, após, até, com, contra, de, des, em, entre, para, perante, por, per, sem, sobre, trás, tá? Essas são as preposições que você precisa saber, beleza? Mas a gente vai ter uma aula lá na frente de preposições e aí eu vou te dar um bizu também para você decorar isso melhor, tá bom? Gente, conjunção, na verdade interjeição primeiro, né? Interjeição, gente,
E a palavra, né, invariável, como eu já falei, que vai exprimir emoções, sensações, estados de espírito, entre outros. Então, por exemplo, quando você está lá estudando, aí você avisa para todo mundo lá na sua casa, olha, ninguém me perturba que agora eu vou estudar. Aí deu meia hora que você está lá dentro, aí vem alguém, bate na porta, fulano, tá com fome? Né? Aí você, droga, já falei para ninguém me atrapalhar. Esse droga é uma interjeição, tá? Você tá ali botando para fora aquele sentimento de ódio, né? Quando você estava bem ali se concentrando nos estudos e veio alguém lá e pá, atrapalhou tudo, né? Por exemplo, quando você fala assim, você vai comer alguma coisa, sei lá, um bolo, aí você fala, que delícia. Esse é uma interjeição, beleza? Então, toda vez que você quiser exprimir uma emoção, uma sensação, alguma coisa assim, é uma interjeição simples assim, tá? E agora as conjunções, gente. A conjunção, assim como a preposição, ela também vai ser usada como elemento de ligação, tá? Entre os termos numa frase, num período. Então, por exemplo, se eu falo assim, percebi que estudava errado. Esse que aí, ele é chamado de conjunção, que ele está ligando uma oração a outra. Ele está ligando percebi ao estudava errado, tá? Esse quezinho está fazendo papel de conjunção, beleza? O mais importante que você precisa saber é que essas três classes, tá? A preposição, a interjeição e a conjunção, elas não possuem função sintática, tá? Não possuem função sintática, tá? Elas só serão estudadas aqui na morfologia mesmo, nas nossas aulas de morfologia, a gente ainda vai estudar mais profundamente cada uma delas, mas lá em sintaxe a gente não vai estudar mais, a não ser ligadas a outras classes, né? A outras palavras, a outras funções sintáticas, na verdade, tá? Então, elas não desempenham funções sintáticas, fiquem bem tranquilos com isso, tá bom? Esse problema vocês não vão ter lá na frente, tá? Agora vamos ao nosso querido e mais cabeça dura das classes, que é o advérbio, gente. O advérbio, ele nunca nessa vida, Deus me free, ele não vai variar. E ele não vai para o feminino, ele só é usado no masculino, tá? Então, aquele cara, gente, que é só a opinião dele que importa, tá? O resto que se dane. O advérbio é assim, ele modifica o sentido do verbo, tá? Do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio, tá bom? E preste atenção nisso aqui, gente. Ele nunca se ligará ao substantivo, tá? Então, se tem uma palavra ali que está ligada ao substantivo, pode ter certeza que ele não é o advérbio, tá? Porque ele tem um ranço eterno do substantivo, não sei porquê. Esse advérbio realmente ele é um pouco problemático, né? Tem que procurar um psicólogo urgente. Então, aqui um exemplo, gente. O ônibus chegou, tá? E o ônibus chegou ontem. Esse ontem aqui é o advérbio de tempo, tá? Ele tá me indicando quando que esse ônibus chegou. E um outro exemplo aqui, gente, para mostrar como esse advérbio é intransigente. Eu falo assim, ó. Eles são muito, inteligentes. Vocês estão percebendo aqui que todo mundo foi para o plural, né? Eles são inteligentes, tá? Foi o pronome, foi o verbo, foi o adjetivo, mas quem permaneceu ali no seu altar? Ele mesmo, o advérbio. O advérbio não tá nem aí para ninguém, ele permaneceu no masculino e no singular, tá? Porque ele não vai variar. Tá bom? Então é isso que vocês precisam saber aqui por hora, tá? A gente ainda vai estudar e se aprofundar bastante em advérbio. Então, meu povo, esse foi o nosso primeiro passo para você aprender as classes de palavras, tá? Então, agora que vocês já foram apresentados, classes de palavras alunos, classes de palavras, prazer, agora sim, da próxima aula em diante, nós vamos estudar profundamente uma a uma, tá? Cada classe que foi vista hoje vai ser estudada
uma a uma, fica tranquilo, tá? Sempre, gente, de forma objetiva, focando no que mais cai na sua prova e com bastante paciência e calma, para que você saia realmente do zero ao gabarito lá no seu concurso da ESA, tá? Então, gente, espero vocês na próxima aula. Um grande beijo. Não deixem de realizar os exercícios, tá? Que eu vou disponibilizar aí embaixo da plataforma. Só você rolar aí a sua barra que você vai ver que tem exercício de fixação aí embaixo para você fazer, tá bom? Não deixe de realizar os exercícios, que é muito importante para a fixação do conteúdo aí nessa cabecinha, tá bom? Grande beijo e bons estudos, galera!